Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias para nossa meditação nesta noite. João, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 14. João, o Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 14. Quero convidar você para se colocar em pé para acompanhar a leitura deste texto. João 14, de 1 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Podeis assentar, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês sobre o tema remédio para corações aflitos. Há muitas pessoas com problemas no coração no mundo. Todos os anos nós temos na estatística pessoas que tratam do coração, porque é uma enfermidade séria. Nosso coração é uma bomba que está constantemente agitada e de vez em quando precisa de alguns ajustes. Nós conhecemos muito bem as estatísticas e sabemos que é preciso ter cuidado. Muitos de nós temos aconselhamentos médicos para cuidarmos melhor do nosso coração, não é? Mudar nossa dieta, por exemplo, para alimentos com baixo teor de gordura, com mais teor de fibra, né? Para ajudar na musculatura do nosso coração. Somos convidados a mudar a nossa dieta, aquilo que nós comemos, para nos ajudar. Somos também recomendados, para ajudar o coração, a mudarmos nosso estilo de vida. Às vezes somos sedentários, trabalhamos sentados, precisamos fazer uma caminhada. Tudo isso para ajudar o nosso coração. Talvez você conheça alguém que já tenha um stendezinho no coração, inseridos para ajudar as artérias coronárias, não é? Alguns têm um bypass, né? Tudo isso porque o coração precisou de um ajuste. E esses são os remédios mais comuns para quem tem, recomendações mais comuns para quem tem problemas de coração. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, olhar junto com vocês, para um tipo diferente de problema de coração. Não um que aflige o nosso órgão, um problema que aflige este órgão que está internamente presente dentro de nós, mas o centro do nosso ser, o nosso coração como personalidade. E às vezes esse coração também adoece, precisa de ajustes, precisa de remédios, precisa de orientações, precisam de cuidados especiais. E é interessante que um problema que afeta todas as pessoas indiscriminadamente. Podem ser jovens, velhos,
podem ser pessoas boas, ruins, não importam. Não importa. Todos os seres humanos correm o risco de passarem por problemas de coração, espiritualmente falando. Questões emocionais, muitas vezes, nos abalam. Os nossos corações são afligidos pelas circunstâncias adversas da vida. Consequentemente, nos leva, muitas vezes, a lamentarmos. Ninguém está imune a este tipo de enfermidade ou de problema de coração. Eu e você, todos nós, estamos suscetíveis a isso, vulneráveis a isso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas compartilharem conosco a respeito de como está o seu coração. E nós ouvimos, oramos, atendemos e suplicamos a graça de Deus para que ajuste, para que restaure, para que recupere o coração do ponto de vista emocional e também espiritual. É interessante que mesmo Jesus, quando passou entre nós, não esteve imune e passou por esse tipo de problema também. Eu vou citar alguns deles apenas para ilustrar o que eu estou dizendo. Pelo menos em 3 casos nós podemos encontrar Jesus passando por esse tipo de problema de coração. Por exemplo, em João capítulo 11, apenas alguns capítulos anteriores a esta passagem que nós lemos, o texto diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O seu coração se agitou. É possível que tenha tido uma fibrilação no seu coração, pensando do ponto de vista emocional. Ele sentiu tristeza ao perder o seu amigo Lázaro. Sobre isso que esse texto, este capítulo trata. Mas tem uma outra história também bem conhecida por vocês, quando ele disse a Filipe e André que a sua hora estava vindo, referindo-se, por exemplo, à sua morte, porque aproximava a sua ida para a cruz. Olha só o que diz a passagem de João capítulo 12, verso 27. Agora está agitada a minha alma, Jesus dizendo. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? É uma pergunta que ele faz. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, ele estava com o coração agitado, conturbado. Em terceiro lugar, em João capítulo 13, verso 21 diz: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Outro momento em que Jesus também teve um agitar no seu coração. Tudo isso para mostrar que não há nada de errado em ter o coração conturbado. Não é pecado você sentir-se aflito, não é pecado você sentir-se talvez ansioso por alguma circunstância que está acontecendo, ou talvez incertezas por algumas coisas que não estão claras para você a respeito de como elas acontecerão. Mas nós não podemos nos conformar com este estado. Nós temos que buscar uma solução para ele. Se os nossos corações se agitarem, nós precisamos tomar o remédio apropriado para que nós sejamos curados. Quando Jesus revelou aos seus discípulos que um deles o trairia, isso agitou, e tudo isso nos ensina que nós precisamos cuidar do nosso coração. É bom, o importante é saber como nós lidamos com o coração conturbado. E eu queria fazer uma pergunta a você: como você lida com o seu coração quando você se encontra abalado emocionalmente? Quando o seu coração está conturbado? Para usar o termo bíblico, turbado, ou seja, distorcido emocionalmente. O que é que você faz? Quais os procedimentos que você toma? Eu citei alguns procedimentos que nós podemos tomar para cuidar deste coração que está aqui dentro. Mas com o nosso ser, a nossa personalidade, a pessoa que somos, quando está agitada, que remédio nós tomamos para que este coração ele seja
cuidado, seja atendido e ele seja curado. Olha, meus irmãos, nós sabemos que há um remédio extremamente eficaz para nos ajudar a lidar com corações agitados e aflitos. Mas eu quero, antes de apresentar alguns remédios com as suas indicações para todos nós, eu quero lhes lembrar que no momento que Jesus registrou, que essa passagem foi registrada, que Jesus citou essas palavras, foi no momento que antecedeu a sua ida para a cruz. Jesus estava no cenáculo com os seus discípulos na noite anterior em que ele seria morto. Foi na noite em que ele foi traído, ele foi entregue ao sinédrio, ele foi julgado pelo sinédrio. No próximo dia ele foi levado à cruz, morto, sepultado. E é interessante que isso não estava nos planos dos discípulos, que Jesus os deixasse, que Jesus se ausentasse deles. Jesus sabia que seria crucificado. Jesus sabia que iria deixá-los em breve. Sabia que os discípulos se sentiriam também temerosos e ansiosos por causa de toda essa situação. O coração deles, o futuro deles estaria muito incerto. E agora, sem a presença de Jesus, o que é que se faria? A partir de então, certamente havia muitas perguntas no coração dos discípulos. Talvez, por que o mestre tem que nos deixar? Ele não poderia ficar um tempo mais conosco? O que será de nós quando Jesus nos deixar? Esta era certamente a preocupação desses discípulos. E o que perturba o seu coração? Jesus citou estas palavras para ajudar-nos a lidar com esta real situação de agitação, de aflição no coração, na pessoa, nos seres que eram discípulos de Jesus e caminhavam com Jesus. Olha, meus irmãos, nós passamos por lidas difíceis na nossa vida, por experiências difíceis na nossa vida. Você já observou que muitas vezes pessoas que perdem seus entes queridos se sentem aflitas? Alguns que perdem o emprego se sentem também inseguros. O que será do dia de amanhã? Talvez a ausência de alguém que estava muito perto de você e se foi, lhe deixa abalado, ou então alguém de quem você dependia muito, não está mais vivendo com você, não está mais perto de você. Às vezes uma enfermidade, uma situação difícil, parece que as paredes da sua vida estão afunilando, pressionando, apertando você e não encontra saída. E nem sempre nós sabemos de fato o que fazer. Mas Jesus disse palavras ternas de conforto para os discípulos quando ele disse que os deixaria. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, crede também em mim. Olha no versículo 27 o que Jesus disse similarmente a estas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus não está negando o estado do coração dos discípulos. Jesus está apresentando um remédio. Fiquem tranquilos. Vocês resistirão, superarão e conseguirão passar por toda essa situação de maneira vitoriosa. Olha, meus irmãos, quando o seu coração agitar, continue acreditando, confiando no Senhor. Olhe para o Senhor. Ele é o nosso remédio. Jesus é o nosso remédio. Amém, igreja? E eu quero destacar, porque depois que Jesus disse essas palavras aos discípulos, dando-lhes razões para não se preocuparem, eu quero destacar essas razões, que são remédios para acalmar o nosso coração, a nossa alma, para nos ajudar, para trazer refrigério sobre nós. Estamos aflitos, conturbados, agitados, o nosso coração se encontra turbado, mas o Senhor nos auxilia, apresentando-nos
remédios eficazes. A primeira coisa que nós devemos observar está presente nos primeiros 4 versos dessa passagem que nós acabamos de ler. Os versos 2 e 3 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Ele diz: não se turbe o vosso coração. E agora ele faz uma declaração extraordinária. E eu vou destacar a declaração de Jesus, vou destacar o privilégio que nós temos de conhecer a Jesus, por meio de quem nós recebemos tudo o que precisamos para ajudar o nosso coração, e a oportunidade que nós temos para testemunhar de Jesus quando nós somos alcançados e curados pelo Senhor. Se você se sentir desanimado, talvez de uma maneira ilustrativa dizer sem um lar, ou sem esperança de um lar, sem saber para onde ir, lembre-se disso. Jesus prometeu lhe fornecer um lar eterno. E aí, na mente de alguns, parece que seja contraditória a realidade que todos nós vivemos no que diz respeito à ansiedade de encontrar estabilidade nesse mundo. É porque Jesus sabia que em toda a história da nossa vida nós vamos encontrar adversidades. Mas nos lembrarmos de que há uma habitação celestial, uma morada celestial, uma morada eterna, traz paz ao nosso coração. Nós somos passageiros neste mundo. Nós estamos aqui temporariamente. Ou seja, não importe o que acontecer, nós sabemos que a nossa vida está segura no Senhor e há um lar celestial preparado para aqueles que amam ao Senhor. Vou preparar-vos lugar. Na época, interessantemente dizendo, em que Jesus viveu em Israel, era comum que famílias intimamente relacionadas vivessem juntas, debaixo do mesmo teto. Quando um homem, por exemplo, ia se casar, ele ajustava dentro do lar da sua família um quarto preparava esse quarto, organizava esse quarto, e então no dia de casamento ele diz: hoje eu preparei um lugar e hoje vou te levar para desfrutar deste lugar. O filho que ia se casar garantia à noiva que havia um lugar preparado para ela. Aqueles que confiam no Senhor têm a garantia do noivo de que há um lugar preparado para ele, para ela. A noiva do Cordeiro tem um lugar preparado no céu, pelo próprio noivo, o Senhor Jesus. E isso acalenta o nosso coração, isso acalma a nossa alma. Nós temos um lar eterno, nós temos uma habitação celestial. A gente vê Jesus trazendo refrigério para o nosso coração. Jesus prometeu para aqueles discípulos uma mansão celestial. Jesus é como este noivo que garante à noiva um lugar para habitar. Jesus está preparando um lugar para cada um de nós. Mas é interessante que ele não apenas prepara a nossa habitação, como nos prepara para herdar essa habitação, ou para habitar neste lugar onde o Senhor está preparando o qual o Senhor está preparando para nós. Jesus prepara o lugar e Jesus prepara os corações que habitarão neste lugar que está sendo preparado por Jesus. O que torna o céu tão maravilhoso? É que lá não vai haver mais tristeza, irmãos. Lá não haverá mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento. Nos céus não haverá pecado. Nós estaremos para sempre. Talvez seja esta a mais importante de todas as bênçãos que nós desfrutaremos nos céus. Estaremos na presença de quem? De Jesus. Estaremos na presença do Senhor. Voltarei para buscar a vós mesmos, para que onde eu estou, disse Jesus, estejais vós também. Este era o consolo de Jesus para os discípulos quando estavam com seus corações aflitos,
Mas é o mesmo consolo para mim e para você, que vivemos num mundo que muitas vezes aflige o nosso coração. Nos encontramos em situações que às vezes trazem tristeza, produzem sofrimento, trazem dor. Mas nós temos o consolo da certeza de que um dia habitaremos com o Senhor para sempre, onde todas estas coisas, no que diz respeito a sofrimentos, não mais existirão. É em Jesus que encontramos o nosso verdadeiro prazer e contentamento. É interessante uma ilustração a respeito de dois jovens que estavam conversando entre si, um era cristão, o outro ímpio, e o ímpio fez uma pergunta para o cristão, e a pergunta é: onde é o céu? E de uma maneira simples ele ergue as mãos para cima, aponta para o alto, mas traz a mão para o seu coração e diz assim: aqui está o céu. O jovem ímpio olha para ele, ao invés de estender a mão para cima, ele traz a mão só para o coração e diz assim: aqui está o inferno. Porque é o estado da alma que define em quem você está, onde você se encontra. Como está o seu coração, meu querido? Como está a sua alma? Como você tem lidado com as circunstâncias da vida? O céu é um lugar especial porque é a morada de Jesus. Muitas vezes nós conhecemos as coisas a respeito de Jesus, mas nós somos convidados a conhecer a pessoa de Jesus, e é só assim que nós encontraremos o remédio que acalenta a nossa alma, porque Ele é o remédio para corações aflitos. Não te conforta saber que não importa o quão ruins as coisas possam se tornar neste mundo, um dia nós estaremos com Jesus? Não traz alento para a nossa alma? Que coisa maravilhosa! Nós teremos uma casa, uma habitação especial, uma vida melhor que está nos esperando, nos aguardando. Isso traz segurança para o nosso coração. Meu querido, eu tenho plena convicção de que estou a caminho do céu. E você? Você tem essa certeza na sua alma? É para lá que você vai? Se o Senhor lhe chama, se o Senhor, usando aqui, brincando com vocês, chama o número da sua senha, você está preparado para estar com o Senhor? Para habitar esta morada celestial preparada para o Senhor, para você e para mim? Pelo Senhor, para você e para mim? Nós precisamos ter a certeza de que um dia habitaremos com o Senhor. Há um hino muito antigo, não vou cantar, vou só ler para a tranquilidade de vocês, mas um hino que nos faz lembrar das coisas que haverão nos céus. Olha só: tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus. É murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. E no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes, irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem gemidos entrarão na mansão paternal, mas metade do gozo celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes: recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Este não é o único remédio para o nosso coração, ou talvez não é o único efeito, deste remédio na nossa vida, porque o remédio é único, é Jesus. Mas o que nós podemos aprender o que acontece conosco, que transformação nós experimentamos quando tomamos esse remédio? Em segundo lugar, nós temos o privilégio de conhecer de fato a Jesus. Olha, observe você os versos a partir do verso 5. Primeiro, o verso 5 e 6, o que nos diz: disse-lhe Tomé:
Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sempre que os nossos corações se encontram conturbados, aflitos, é sempre bom e encorajador encontrar alguém que nos auxilie, que nos ajude, não é? Quando você, por exemplo, passa por uma enfermidade de coração e encontra um médico expert em coração, não traz uma tranquilidade para você? Você vai encontrar com alguém que entende do seu coração, conhece todas as válvulas, conhece todas as veias que estão inseridas, sabe a movimentação, o batimento cardíaco, a fibrilação, tudo devidamente, e vai usar todos os meios e os recursos disponíveis para te auxiliar. E a melhor pessoa que pode nos ajudar na nossa alma, neste coração que é o nosso ser, a nossa pessoa, é Jesus, o médico dos médicos, que nos conhece de maneira completa e absoluta, conhece cada um dos detalhes da nossa existência. Aqueles que acreditam em Cristo têm o maravilhoso privilégio de conhecer a Deus. Nós aprendemos no primeiro sermão que o reverendo Hernandes pregou aqui no Evangelho de João, João capítulo 1, ele falou sobre o tema de todo o livro de João, o Evangelho de João: mostrar a pessoa de Jesus, a sua obra e a sua pessoa, quem ele é e o que ele fez. E conhecer Jesus é o caminho para que nós tenhamos o nosso coração acalmado. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ele não estava dizendo para os discípulos: se lidem com isso da melhor maneira, o jeito que você puder se virar com esta situação. Não. Ele sabia que proveria os meios para que eles então se encontrassem acalmados. Porque ele mesmo se oferecendo e estando com eles para acalmar-lhes o coração. O versículo 6 é um dos versículos mais conhecidos e importantes da Bíblia. Um comentarista bíblico, ele disse, é a base final para um estilo de vida satisfatório. Conhecer esse versículo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este versículo também é a maior revelação que Jesus dá a respeito de si mesmo no Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho de João está cheio de eu sou. Aqui neste capítulo ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe você que ele não está dizendo: eu vou te mostrar o caminho para o Pai. Eu vou te mostrar o caminho em que se encontra a paz. Eu vou te mostrar o caminho, vou te apontar o caminho. Não. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus para os discípulos. Ele não disse: eu vou te ensinar a verdade que você precisa para então encontrar paz e ter um coração aquietado. Não, ele disse: eu sou a verdade. Ele não disse: eu vou te dar vida. Ele disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode fazer uma declaração tão incrível sobre si mesmo com sinceridade e com uma clareza como essa, a não ser o próprio Senhor. É porque de fato ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio para se alcançar o Pai. Não há outro caminho que leva a Deus. Tem muita gente dizendo que desde que você creia, todo caminho leva a Deus. Não, Jesus é o único caminho. Nenhum homem vai a Deus, vai ao Pai, a não ser por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você fosse, talvez, enviar uma carta para um amigo, mas colocasse qualquer endereço residencial no envelope, você acredita que este amigo receberia essa carta? Possivelmente não. Se você não soubesse o endereço desse amigo. E quem é que poderia dar a esta pessoa o endereço certo para enviar a carta? O próprio amigo.
E Jesus está aqui se revelando como o caminho, para que então haja um endereço certo, eles saibam para onde estão indo, eles conheçam de fato a verdadeira vida que provém do Senhor e que está estabelecida na vida daqueles que estão neste caminho, presentes em Cristo Jesus. É através do Filho que nós encontramos com o Senhor. É através de Jesus que nos direcionamos a Deus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando dizemos isso, queridos, não estamos tentando ser indelicados, orgulhosos, intolerantes, talvez para alguns de mente estreita. Nós não estamos dizendo que somos melhores do que as pessoas de outras religiões que são sinceras, dedicadas naquilo que elas fazem, nas suas crenças. Nós estamos afirmando apenas com toda humildade que o próprio Deus revelou em sua palavra que ninguém pode vir a Ele a não ser por meio de Cristo Jesus. A não ser por meio de Cristo Jesus. Me lembro muito bem, a minha irmã que está aqui, a Dulci, conversando com outro irmão meu a respeito do Evangelho, e um dia ele iradamente respondeu para ela com esses termos: nós temos o direito de crermos no que nós bem quisermos. E ela respondeu desta forma: mas só Jesus nos salva, só Jesus nos leva para Deus. As pessoas podem crer no que elas quiserem, mas se quiserem ir para o céu, ter a salvação, ter o seu coração acalmado, elas precisam crer na pessoa de Cristo Jesus. Vamos voltar à nossa passagem e descobrir o que isso nos ensina. Olha o verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, replicou-lhes Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse-lhes Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. É interessante que o pedido de Filipe a Jesus parecia razoável, suficiente. Mostra-nos o Pai, e isso nos satisfará. Nós queremos ver o Pai. E Jesus disse: afinal, há tanto tempo estou convosco, e vocês pedem para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O que é que Jesus está afirmando aqui? A sua divindade. Jesus é Deus. E não foi isso que Jesus veio fazer neste mundo, queridos? Revelar a respeito de Deus e da obra que Deus realizou por meio do seu Filho em nosso favor. Filipe esperava ver algo mais, não apenas uma simples forma humana, né? Porque eles estavam convivendo com Jesus, eles viam Jesus falava, comia, dormia. E com todas essas características, talvez alguns estavam olhando para ele simplesmente como uma pessoa comum. Mas era o próprio Deus encarnado, habitando no meio deles. Jesus disse a Filipe que ele tinha já mostrado a todos eles o Pai há tanto tempo, e eles não tinham percebido. Talvez, não em sua aparência externa, mas nas suas palavras, suas ações, seus milagres, sua personalidade, seu jeito santo de ser, porque ele era o próprio Deus, habitando no meio do seu povo. Embora você possa olhar para todas as páginas da sua Bíblia e não encontrar um único desenho ou uma única imagem inspirado de como Jesus se parecia, você pode encontrar, em vez disso, toda a personalidade divina de Cristo revelada nas palavras que ele falou e nas obras que ele fez. É em Cristo que nós conhecemos a Deus. É por meio, conhecendo a Cristo, nós conhecemos o Senhor. É nele que vemos a plenitude do ser de Deus.
uma pergunta curiosa que as pessoas têm a respeito dos céus: nós veremos a Deus? E a resposta é sim, por meio do seu Filho, por meio de Cristo Jesus, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que fonte de encorajamento! Saber que há uma morada no céu para nós, saber quem Jesus é e o que Ele fez por nós, Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, e não concedendo a nós uma vida qualquer, mas a vida eterna. A Bíblia diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Mas eu quero destacar, em último lugar, depois de conhecermos a declaração que Jesus fez de que há uma morada nos céus para aqueles que amam o Senhor, há um privilégio de conhecer a Cristo Jesus, a quem Deus enviou para nos curar desta doença generalizada do coração. Há um privilégio, uma oportunidade de fazer grandes coisas para Jesus. Os versos de número 12 a 14 nos diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras, também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sempre que tivermos medo de um futuro incerto, meus irmãos, nós seremos confortados com esta verdade de que não estamos neste mundo à toa. Nós permanecemos neste mundo providencialmente. Deus tem algo para fazer através de mim e de você. Quando o texto diz que obras maiores nós falamos, não quer dizer em seu significado e poder, mas na sua quantidade, porque o tempo que Jesus passou neste mundo foi muito curto e a igreja continua. Queria pedir essas duas crianças aqui à frente para ficarem caladinhas, só porque está me distraindo, queridos, tá? Fica quietinho até acabar, depois a gente conversa. Tá joia? Combinado? Não? I'm just want you to be a little bit quiet until I finish my sermon. After that we can talk together, okay? Please just be silent a little bit. Just because it is distracting me a little bit, okay? Thank you. Não há outra maior fonte de encorajamento do que esta, de saber que nós temos uma obra para realizar. Às vezes os contratempos da vida parece que amarram as nossas mãos, não é? Normalmente as pessoas, quando passam por aflições, elas se estagnam, param, deixam de continuar seguindo a jornada que Deus determinou para ela. Mas a vida continua, queridos. Os discípulos precisavam ouvir isso de Jesus: levantem a cabeça, a vida continua, tem muita obra para fazer, muita coisa para realizar, muito trabalho pela frente. E através de Cristo nós podemos ser capacitados o suficientemente para enfrentar os desafios da vida. Não é fácil, nem para mim, nem para você, para nenhum de nós, mas nós temos tanto a presença do Senhor quanto a ordem do Senhor para que nós cumpramos com a missão que Ele nos confiou. Aquele que crê em mim fará obras maiores, fará grandes coisas para o Senhor. É o que esta igreja tem tentado fazer. Obras maiores. Obras que exaltem o nome do Senhor. Obras que glorifiquem o nome do Senhor, que atraiam mais pessoas para o reino. Talvez as pessoas pensam que as experiências nos tornam mais fracos quando passamos por elas, mas nos tornam mais fortes, porque Deus age em nós e nos fortalece para nós continuarmos firmes. E é interessante que o texto termina dizendo que se nós oramos, tudo quanto pedirdes em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, isso farei. A nossa oração, quando pedimos alguma coisa, deve ser para que os benefícios que nós recebemos glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. A oração é um recurso útil que todo cristão tem em momentos de necessidade. E o recurso mais poderoso que existe.
Deus nos leva a orarmos para nos concedermos aquilo que Ele quer nos conceder. Olha o que diz Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, o que, queridos? A súplica do justo. Portanto, temos que orar. Nós temos que ter a certeza de que nós testemunhamos do Senhor quando nós experimentamos a provisão do Senhor nos socorrendo em dias difíceis. John Bunyan, ele disse o seguinte: as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos do que palavras. Outro disse que coisa detestável é fazer uma ligação e ser atendido por uma secretária eletrônica. Às vezes é ruim, né? Quando você precisa falar com alguém, você liga e quem atende? A secretária eletrônica. Inclusive, às vezes a gente fala algumas coisas com a secretária eletrônica, né? Ela só não responde o que você está perguntando, mas ela vai respondendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus não tem secretária eletrônica. Quando você falar com Ele, você vai falar diretamente a Ele. O véu foi rasgado, nós entramos no Santos dos Santos, derramamos ali o nosso coração e nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, nós exaltamos, intercedemos uns pelos outros, porque Ele é conosco. Deus é conosco, Deus nos ama. Por isso, talvez Jesus, como falou aos discípulos, falaria também a todos nós, dizendo: levante a cabeça, vá fazer o trabalho que lhes confiei, vai buscar pessoas para aumentarem o reino, ou seja, há uma obra para ser exercida. O nosso Rei está nos céus intercedendo por nós, queridos, e nós precisamos continuar com a obra do reino de Deus, incansavelmente. Isso é um privilégio que nós temos, que todos nós temos. Em Atos capítulo 4, Pedro e João voltaram à igreja depois de terem sido presos e perseguidos e sentiram bastante temerosos com as perseguições que viriam sobre eles. E sabe como que eles encontraram a igreja em Jerusalém? O verso 24 do capítulo 4 de Atos diz: ouvindo isto, ou seja, a história a respeito das perseguições, unânimes levantaram a voz a Deus. Em outras palavras, foram orar, foram buscar o Senhor. E no verso 31 deste capítulo, olha o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você consegue ver o quanto eles foram encorajados, queridos? Há tremendas oportunidades para fazermos grandes coisas para Deus. O lugar tremeu, foram capacitados pelo Espírito Santo. Para quê? Para anunciarem a palavra de Deus. Não é essa a nossa missão neste mundo? Proclamar o Evangelho? Continuar firme neste propósito? Eu quero concluir dizendo o seguinte: se você está aflito por qualquer motivo, seja enfermidade, seja decepção, seja algum problema que você enfrenta, não fique paralisado com medo. Não deixe que esse sentimento, esta aflição tome conta de você a ponto de lhe fazer desfalecer. Encontre um lugar seguro. Busque o Senhor. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Ore a teu Pai que está em secreto. E em secreto Ele te ouvirá e te recompensará. Busque o Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele enviou Cristo Jesus a este mundo para sanar as nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais, emocionais, sejam elas quais forem. Se o seu coração está aflito, Jesus é o remédio, meu querido. O remédio para corações aflitos chama-se Jesus Cristo. Aí você pode estar pensando: eu vou tomar desse remédio, eu vou crer em Jesus e eu serei curado. E será mesmo. Mas quando falamos da responsabilidade, fale desse remédio para outros. Tem muita gente por aí que está com o coração aflito. Seja você um instrumento de paz, um instrumento de bênção na vida dessas pessoas e leve esse remédio a elas.
você encontrará conforto e segurança quando orar ao Senhor. Lembre-se dessa passagem de Jesus confortando os discípulos na iminência da sua ida, na iminência da sua morte na cruz, quando obviamente os deixaria. Eu quero dizer a vocês, queridos, que a palavra de Deus nos conforta quando nós a buscamos nos momentos, em todos os momentos, e principalmente nos momentos de aflição da nossa alma. O Senhor tem um lar preparado para cada um de nós. Crendo nele, nós o conhecemos de fato e de verdade, conhecemos a Deus e passamos a ter um relacionamento com ele e somos incumbidos de uma grande obra. Estas coisas que estão presentes nesse remédio nos levanta, nos faz caminhar para a frente, aguardando o dia da nossa redenção. Que você acalme o seu coração. Há um remédio especial preparado para você. E esse remédio chama-se o Senhor e Ele vai te curar em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, nós queremos, depois de ouvir esta palavra, pedir que, através de nós, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Aplique esta palavra em nossa vida, que nós possamos, de fato, ó Deus, crer em Cristo Jesus, sendo o exercício desta fé, o símbolo, ó Deus, de que, de fato, nós estamos tomando o remédio para curar o nosso ser, a nossa vida, a nossa alma, que é Cristo Jesus. Nós vamos participar da ceia, nos alimentar do pão e do cálice, lembrando a Deus que a obra de Cristo Jesus nos outorgou este privilégio de termos as nossas enfermidades saradas. Muito obrigado por isso. Seja conosco, ó Deus, fale conosco, Senhor, sempre que nós estivermos na Tua presença, e ajuda-nos, curando-nos das nossas enfermidades físicas e também das nossas enfermidades emocionais e espirituais. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.